Bom, eu trabalho com o Cineclube Imigração. O Cineclube Imigração é um cineclube que trabalha com o tema da educação, da imigração e do cine latino-americano. Ele tem aproximadamente 4 anos, mas ele surge de um outro cineclube que é o Cineclube do Simpro, do Sindicato dos Professores. E a partir dali ele teve uma atuação marcante e passa por todo um processo de organização do movimento cineclubista nos últimos anos. Então, se você pega a história do cineclube, dos cineclubes em Goiás, você pode encontrar 3 etapas bem típicas. O primeiro processo do cineclube inauguram o que é o movimento cineclubista. Nossa América, o CCC, são cineclubes que começam a dar uma nova projeção ao que é a atividade do cinema em Goiás. Nesse período havia um processo incipiente de cinematografia, muito artesanal no estado, e esse processo começa desde os anos 50 até os anos 70. Dos 70 até 90 você tem o período do Antônio das Mortes. É um período cineclubista que está relacionado com um movimento de oposição ao regime existente. É um processo de acesso e democracia do audiovisual que não era o comercial, e sim era aquilo que não se via fora das telas que existiam no Estado no momento. O terceiro processo, esse processo que nós estamos tendo agora, que é um processo que eu diria que vem a partir do ano 2000, com o Cineclube Carajás, Eldorado Carajás, o Cineclube do Luiz Mundim, que eu não lembro nesse momento o nome. E a partir dali, dos anos 2010, começa um novo movimento cineclubista, que é um pouco a consolidação do que nós temos hoje. Neste momento, nós temos aproximadamente 40 cineclubes no estado de Goiás, sendo 25 a 29 cineclubes na cidade de Goiânia e na região metropolitana. Eu diria que existem alguns realizadores que ainda fazem parte da atividade cineclubista. Muitos dos cineclubistas do Antônio das Mortes e anterior a eles, como o Ângelo Lima, o Daldo Guimarães, eles continuaram fazendo cinema, mas já num papel diferente, que também é um papel do cineclube, que é a produção. Nós diríamos que o processo cineclubista ele se dá em 3 pontos básicos, que é exibição, produção e festivais. Esses outros cineclubistas, eles partiram para uma outra área, que não é apenas a exibição, senão é também a área de produção e o que podemos até chamar de executivos do cinema na atualidade. Eu faço parte do movimento cineclubista no Chile desde os anos 90, então a partir do cineclubismo universitário. No Chile, os cineclubes estão quase todos envolvidos com as universidades. Aqui no Brasil, eu cheguei em Goiás em 2009 e a partir disso eu tenho trabalhado muito com educação. O cineclube escolar, ele é uma possibilidade até de projeção profissional para os alunos de cinema da UEG, porque muitos dos alunos da UEG, eles querem fazer cinema, só que não é uma única forma. Também tem o elemento de cinema-educação, ou o que nós chamamos de cineclubismo educacional, escolar, que é uma possibilidade de projeção, de como reescrever o cinema a partir de um elemento de formação. Os alunos, os jovens, eles têm que ter acesso a essa informação, e os audiovisualistas não estão trabalhando com isso. O Cineclube Imigração, ele realiza um seminário que se chama Encontro de Cinema e Educação, que acontece todo o final do ano, e que a ideia é justamente essa, fazer uma aproximação entre as atividades de cinema e projetos que envolvam cinema nas escolas ou nos âmbitos educacionais. Chame-se biblioteca, chame-se centros culturais. Então a ideia é uma aproximação disso. Por enquanto nós estamos trabalhando muito com Goiânia, mas já vieram cineclubes de Acreúna, de Faina, de Itumbiara a participar desse movimento. O cineclube tem 3 premissas. A primeira dela é que seja gratuita. A segunda premissa é que ele que seja democrático. Qualquer um pode escolher o filme ou oferecer um filme. E o terceiro elemento que tenha uma periodicidade, que seja semanal, mensal, bimestral, mas que tenha uma continuidade. Nisso, todos os cineclubes são similares. A partir do momento que você diz, mas tem cineclubes que cobram, tem. Em São Paulo você encontra alguns cineclubes, como o Cineclube da Morte, mas ele é um projeto comercial, mas também é chamado cineclube. Ou o Cineclube Oscarito, que ele está voltando agora, em São Paulo, também com a ideia de cobrar. Mas eles não deixam de ser cineclubes porque cobram. A primícia dos cineclubes, além desses 3 elementos,
é o elemento de formação de público. Todos os cineclubes têm como função educar o público para assistir filmes. Quando eu falo de educar, não é formatar, dizer, olha, você tem que ver isso, não. Mas abrir possibilidades. É muito enriquecedor numa sessão cineclubista que as ideias fluam e que talvez da pessoa que menos você poderia acreditar que ela possa aportar alguma coisa interessante, é de onde aparecem elementos novos. Então, assim, o cineclube, cada sessão, ela tem uma coisa nova, tem opiniões diferentes e você pode tirar conclusões completamente diferentes nesse processo. Cara, as únicas dificuldades que nós temos é como burlar os direitos autorais. Toda exibição de filmes, você tem que pagar direitos pelo ECAD, que tem a ver com música, e você tem que pagar os direitos da MPLC. Os cineclubes não têm recursos, eles não abrem, eles participam de editais, mas geralmente os editais para os cineclubes são muito baixos. Então nós trabalhamos basicamente com um certo grau de clandestinidade, porque não pagamos direitos para ninguém. Claro que também essas instituições, elas não cobram muito os cineclubes, porque elas sabem que o cineclube faz um papel de formação, é aumentar o público deles mesmo. De certo modo, ficamos numa situação de fazer de conta. Eles fazem conta que nós não trabalhamos e nós fazemos de conta que não pagamos direitos autorais. Mas há um outro elemento que eu acho interessante de ver, que é, no caso, eu entrei em contato com o pessoal do MPLC e eles, ao ver que eram cineclubes, eles não se preocuparam com isso. Mas há um outro elemento que, no caso, se nós fizermos sessões em universidades, os centros educacionais, há uma certa liberdade, não há uma cobrança nesse sentido para essas instituições, porque tem um fim acadêmico. E existe uma lei, que é a Lei 13006, do senador Cristóvão Buarque, que ela estabelece a obrigatoriedade da exibição de 2 horas de cinema brasileiro nas escolas de ensino fundamental, obrigatório por mês. Só que as escolas não fazem uso disso, dessa lei, por desconhecimento, por falta de técnica audiovisual, de educação audiovisual, e por isso, basicamente, o sistema educacional ele não incorpora cinema no seu processo, que é fundamental. Hoje nós vivemos um mundo onde a imagem é importante, e se você não sabe interagir com a imagem, nós vamos ter o que está acontecendo nesse momento, que é uma sociedade onde elege governantes autoritários que restringem toda a produção artística e cultural no Brasil. 2 situações importantes. Primeiro, que o Cineclube Imigração, ele veio como coordenador e começou a fomentar a ideia de cineclubismo nessa terceira geração. A partir do Imigração, apareceram uns 8 cineclubes e houve todo um processo de estruturação e consolidação do cineclubismo nesse momento. Tivemos bastante resistência com alguns cineclubes anteriores, porque sempre houve uma resistência de haver uma organização, de criar uma união de cineclubes. Muitos cineclubes anteriores falavam que não havia legitimidade para criar uma união. E mesmo assim nós criamos uma união, que é a União de Cineclube de Goiânia, e aí estamos ainda em discussão para a criação da União de Cineclube de Goiás, do estado de Goiás. Em 2017 fizemos 7 encontros cineclubistas no estado de Goiás, em várias cidades, desde Anápolis, principalmente alguns festivais. Fizemos 2 festivais de cinema, colaboramos com 3 festivais, Faina, Senador Canedo, FIVAC, participamos do festival do FICA, realizamos um festival só de produções cineclubistas. Esse ano, em junho, coordenamos o reconhecimento da Câmara Municipal para o Dia do Cineclubismo, que é dia 17 de maio, que é o Dia do Público. E, de certo modo, tivemos algum reconhecimento no sentido de que vários meios de comunicação já entraram em contato conosco para poder fazer reportagens. O Popular, o ano passado, fez uma reportagem no Magazine de 3 páginas sobre cineclubismo. Então, isso é um reconhecimento interessante. E acho que o reconhecimento que tivemos da Câmara Municipal, isso também nos deu peso. Final do mês de outubro, existe a 30ª Jornada Nacional do Conselho Nacional de Cineclubes, onde a nossa participação é significativa, porque somos, talvez, junto com o Espírito Santo, as uniões cineclubistas com maior consolidação no Brasil. O Imigração, além de toda a parte da formação escolar
pedagógica, aproximação dos cineclubes, coordenação, organização, ela tem um outro elemento que é a aproximação com a comunidade chilena. Nós, do Imigração, já trouxemos 2 festivais de cinema, ou 2 ciclos de cinema chileno a Goiás, 2 filmes chilenos, aqui, Chilenos em Goiás, que é um filme sobre a comunidade chilena em Goiás, e a outra é Fragmentos em Goiás, um filme feito em coprodução com o Chile. Isso, eu acho que a aproximação não só com o Chile, mas também com a comunidade latino-americana, é um papel do Cineclube Imigração. A minha inserção no movimento cineclubista nos anos 90, adolescente, jovem, revolucionário, cheio de ideologias e amante do cinema, a ideia de realizar atividades cineclubistas eram interessantes, principalmente na universidade onde eu estudei, no Chile. Eu fiz o curso de História e Geografia no Chile, e lá na universidade nós tínhamos o cineclube universitário, e no qual tínhamos um programa de rádio e também um boletim cineclubista. A partir disso, aí com contatos com o Ministério de Cultura no Chile, criamos algumas oficinas que vinham do Estado Central para realizar cursos de cinema para professores, educadores e para a formação de cineclubes. O Chile teve um programa de criação de cineclubes por parte do governo estadual, governo federal, se você quiser aqui, no qual a ideia era criar cineclubes em todas as escolas chilenas. Isso é um projeto fantástico. Aqui no Brasil, Brasília teve um projeto assim, apoiado por um deputado federal, que capacitou e implementou 100 escolas do Distrito Federal com esse projeto. Hoje, acho que 4 ou 5 escolas ainda fazem parte desse projeto. Mas, no meu caso, a ideia de poder produzir, realizar, trabalhar com cinema na universidade no Chile, depois do cineclube, quando terminei a faculdade, eu comecei a dar aula de cinema na universidade. E a partir daí, quando eu cheguei em Goiás, a minha ideia era continuar com o cinema. E havia uma produção cineclubista já nesse momento, que estava em decadência. Também no ano 2010, a proposta do governo federal era quintuplicar a quantidade de cineclubes no Brasil. Só que não conseguiram porque acabou o governo. Mas a ideia era, pelo fato do cineclube ser um espaço democrático e onde todos têm acesso e permite a democratização do audiovisual, a ideia era justamente poder chegar a isso. Em Goiás, como eu mencionava, nós temos uma consolidação muito forte do movimento cineclubista. E vamos para frente. Cineclubismo é uma opção, né, nesse momento, tanto no processo educacional, no processo de formação de público, como no audiovisual em geral.